Perguntei pelo jantar de Natal da família. Minha nora respondeu: aconteceu ontem, esquecemos de te avisar. Só havia pessoas importantes. Fiquei em silêncio. Na semana seguinte, ela me ligou. Sogra, estamos precisando de 30 mil com urgência. Eu apenas disse: esqueci de avisar. Nunca pensei que o silêncio pudesse doer mais do que um grito. Naquela tarde, eu apenas perguntei algo simples, algo que para mim sempre foi natural. Peguei o celular, sentei na ponta do sofá, ajeitei os óculos e escrevi para minha nora, perguntando sobre o jantar de Natal da família. Não era cobrança, era costume. Durante mais de 30 anos, o Natal sempre foi o mesmo ritual. Mesa grande, comida simples, risadas misturadas com pequenas tensões que toda família tem. Eu cozinhava, organizava, servia. Não porque alguém exigia, mas porque eu gostava de ver todos juntos. Esperei alguns minutos. O celular vibrou. Li a resposta uma vez. Depois li de novo. E uma terceira vez, como se as palavras pudessem mudar sozinhas. Aconteceu ontem. Esquecemos de te avisar. Só havia pessoas importantes. Fiquei parada. Não respondi. Não chorei. Não perguntei nada. Apenas fiquei ali, olhando para a tela, sentindo algo se acomodar dentro de mim. Não era raiva, também não era surpresa completa. Era uma confirmação silenciosa de algo que eu vinha empurrando para debaixo do tapete havia anos. Pessoas importantes. Então era isso que eu não era. Fechei o celular devagar, como se ele pudesse quebrar. Olhei ao redor da sala. A mesma sala onde meus filhos cresceram. Onde eu embrulhei presentes com papel barato e laços tortos, mas com carinho. Onde passei madrugadas esperando meu marido voltar do hospital quando ainda era vivo. Tudo estava no lugar. A casa inteira parecia igual, mas alguma coisa tinha saído do eixo. Levantei e fui até a cozinha. Abri a geladeira sem necessidade, apenas para fazer algo com as mãos. Havia ingredientes comprados para um jantar que não existiria. Um peru pequeno, já temperado, farofa pronta, sobremesa que eu tinha visto em promoção porque pensei que seria bom agradar os netos. Fechei a porta da geladeira e encostei a testa nela por alguns segundos. Não chorei ali. Aprendi cedo que chorar sozinha na cozinha não muda nada, apenas cansa. Meu filho não me ligou naquele dia, nem no seguinte. Talvez estivesse ocupado, talvez não quisesse explicar, ou talvez tivesse concordado em silêncio com a ideia de que eu não fazia mais parte do grupo das pessoas importantes. Naquela noite, sentei à mesa sozinha. Coloquei um prato, por hábito. Depois tirei. Comi em pé, sem fome. O peru ficou intacto. Pensei em ligar para uma amiga, mas desisti. Não queria explicar algo que nem eu mesma entendia direito. Os dias seguintes passaram devagar. O Natal veio e foi como um feriado qualquer. Sem árvore, sem visitas, sem barulho. Apenas eu e o som do relógio da sala, marcando o tempo como sempre marcou, indiferente a quem está ou não à mesa. Durante aquela semana, pensei muito. Não em vingança, não em confronto. Pensei em memórias, em tudo que fiz sem nunca ter colocado preço, em tudo que dei sem nunca pedir recibo. Ajudei quando meu filho perdeu o emprego. Emprestei dinheiro quando eles quiseram trocar de carro. Fiquei com os netos quando minha nora dizia estar cansada demais. Sempre estive disponível, sempre. E talvez esse tivesse sido o erro. Na sexta-feira seguinte, o telefone tocou. Era início da tarde. Reconheci o número antes mesmo de atender. Era ela, minha nora. Respirei fundo antes de deslizar o dedo pela tela. Atendi. A voz veio diferente, mais doce, apressada, sem rodeios. Sogra, estamos precisando de 30 mil com urgência. Ela não perguntou como eu estava, não mencionou o Natal, não explicou nada no começo. Apenas lançou o pedido, como quem pede um copo d'água. 30 mil. Urgência. Olhei para a janela enquanto ela falava, explicando algo sobre um problema, um prazo, uma oportunidade que não podia ser perdida. As palavras passavam por mim como vento. Eu só conseguia pensar naquela mensagem. Pessoas importantes. Esperei ela terminar. Houve um pequeno silêncio do outro lado da linha, como se ela aguardasse minha resposta automática. Aquela resposta que sempre vinha. Aquela em que eu dizia que iria ver o que podia fazer. Mas dessa vez, algo em mim ficou quieto. Não pesado, quieto. E foi nesse silêncio que eu percebi que algo tinha mudado para sempre.
Eu segurei o telefone com firmeza, mas não respondi de imediato. Do outro lado da linha, minha nora respirava rápido, como se estivesse contando os segundos. Sempre reconheci aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando queria algo e já tinha certeza de que conseguiria. Durante anos, eu nunca a contrariei. Não por medo, por hábito. Fui criada acreditando que manter a família unida exigia concessões silenciosas, principalmente das mulheres. Engoli palavras, engoli desconfortos, engoli ausências. Sempre achei que, no final, isso seria reconhecido, que amor funcionava como uma poupança invisível. Você deposita a vida inteira e, quando mais precisa, pode sacar. Mas naquele momento, com o telefone colado ao ouvido e a palavra urgência ecoando, percebi que minha conta estava vazia. Não porque eu não tivesse dado, mas porque nunca houve intenção de devolver. Ela continuava falando. Disse que era uma situação delicada, que não podia explicar tudo pelo telefone, que depois acertaríamos. Usava nós o tempo todo. Mas eu sabia que quem falava ali era só ela. Meu filho sempre foi mais silencioso. Desde pequeno, preferia evitar conflitos. Cresceu assim. E talvez por isso tenha aprendido a deixar que os outros decidissem por ele. Lembrei da primeira vez que emprestei dinheiro a eles. Foi logo depois do casamento. Queriam mobiliar o apartamento. Eu disse que não precisava devolver rápido. E não devolveram. Depois veio o carro. Depois uma viagem. Depois um aperto aqui, outro ali. Sempre resolvido comigo. Nunca questionei. Nunca coloquei condições. Afinal, era família. Enquanto minha nora falava, olhei para a estante da sala. Fotos antigas ocupavam quase todo o espaço. Meu marido ainda vivo, sorrindo de um jeito cansado. Meu filho adolescente, antes de aprender a se afastar. Os netos pequenos, ainda grudados em mim, antes de crescerem ouvindo que a avó era antiquada, exagerada, sensível demais. Foi ali, diante daquelas imagens, que entendi algo simples e doloroso. Eu estava presente apenas quando era útil. Ela fez uma pausa, esperando minha resposta. Foi então que eu disse: esqueci de avisar. Minha voz saiu calma. Não tremeu. Não carregava ironia. Apenas verdade. Do outro lado, houve silêncio. Um silêncio diferente do meu. Aquele que machuca. O dela era desconfortável. Despreparado. Como assim? Ela perguntou, tentando rir. Eu repeti, com o mesmo tom. Esqueci de avisar. Ela tentou insistir. Disse que eu não tinha entendido, que era sério, que envolvia prazos. Eu ouvi tudo, sem pressa. Sem pressa, como sempre tive. Mas dessa vez, não me apressei a salvar ninguém. Disse que naquele momento não podia ajudar, que tinha compromissos, que precisava pensar. Não pedi desculpas, não expliquei demais. Apenas encerrei a ligação. Quando desliguei, fiquei sentada por alguns minutos. Não me senti vitoriosa, nem culpada. Me senti estranhamente leve, como se tivesse tirado um peso antigo dos ombros sem perceber que ele estava ali. Naquela noite, dormi cedo, sem o telefone ao lado da cama. Pela primeira vez em anos, não fiquei esperando uma ligação que talvez nunca viesse. Eu ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto tinha aberto uma porta que não se fecharia mais. E, na semana seguinte, eu descobriria até onde ia a ingratidão quando o conforto acaba. No dia seguinte àquela ligação, a casa acordou diferente. Não houve barulho externo. Nada caiu, ninguém bateu à porta. Ainda assim, eu senti. Algo tinha se deslocado. Quando você passa a vida inteira cedendo, o primeiro não cria um eco estranho dentro da própria cabeça. Era como andar em um cômodo escuro depois de anos com a luz acesa. Preparei o café da manhã com calma. Café preto, pão torrado, manteiga espalhada devagar. Sempre fui uma mulher prática, mas naquela manhã fiz tudo sem pressa. Sentei à mesa e comi, olhando para a cadeira vazia à minha frente. Durante décadas, aquela cadeira foi ocupada por alguém. Primeiro meu marido, depois, quando ele partiu, por visitas constantes dos filhos, dos netos, dos problemas deles. Agora estava vazia. E, curiosamente, não parecia mais um sinal de abandono. Parecia espaço. O telefone não tocou naquele dia, nem no seguinte. 3 dias se passaram. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de explicação. Conhecia bem aquela estratégia. Silêncio como punição. Era assim que minha nora funcionava.
Quando algo não saía como ela queria, ela se retirava emocionalmente, esperando que o outro se sentisse culpado e voltasse atrás. Eu já tinha voltado atrás tantas vezes que perdi a conta. No quarto dia, foi meu filho quem ligou. Reconheci o número e senti um aperto breve no peito. Não de medo, de antecipação. Atendi. Ele não perguntou como eu estava. Foi direto ao ponto. Disse que eu tinha sido dura, que minha nora estava muito abalada, que a situação era séria, que eles sempre puderam contar comigo. Sempre. A palavra sempre foi repetida como um argumento final, como se o passado fosse uma dívida eterna. Ouvi em silêncio. Não interrompi. Deixei ele falar tudo o que precisava. Quando terminou, houve uma pausa. Eu sabia o que ele esperava. Uma explicação longa. Um pedido de desculpas. Um recuo. Mas eu estava cansada de justificar o óbvio. Perguntei apenas uma coisa. Perguntei se ele lembrava do Natal. Do outro lado da linha, o silêncio foi imediato. Um silêncio pesado. Ele tentou dizer algo, se enrolou, falou que tinha sido uma decisão de última hora, que não foi por mal, que acharam que eu estaria cansada. Cansada. A palavra soou quase cômica. Eu, que passei a vida inteira organizando tudo, agora era descartada por suposto cansaço. Perguntei então quem decidiu que só haveria pessoas importantes. Ele não respondeu. Não gritei. Não levantei a voz. Apenas disse que, se eu não fui considerada importante para sentar à mesa, talvez também não fosse importante o suficiente para resolver problemas urgentes. Ele suspirou. Disse que eu estava misturando as coisas. Disse que família não funciona assim. Eu quase ri. Família sempre funcionou assim para mim. Dando, cedendo, silenciando. Disse que precisava pensar. E desligou. Depois daquela conversa, o telefone começou a tocar com mais frequência. Mensagens curtas, algumas indiretas, comentários atravessados, uma foto dos netos enviada sem legenda, como quem joga uma isca emocional. Não respondi. Não por vingança, mas porque precisava ouvir a mim mesma depois de tanto tempo ouvindo todos os outros. Naquele período, comecei a lembrar de situações antigas que eu sempre minimizei. Pequenas exclusões, decisões tomadas sem me consultar, convites feitos em cima da hora. Risadas que cessavam quando eu entrava na sala. Eu chamava de exagero. Agora chamava de padrão. Uma tarde, encontrei uma caixa antiga no fundo do guarda-roupa. Dentro, documentos, cartas, papéis guardados sem ordem. Entre eles, um caderno velho. Era meu. Anotações de despesas, empréstimos. Valores emprestados ao longo dos anos, com datas e nomes. Nunca somei tudo. Nunca quis. Somei. O número final me deixou sentada na beira da cama por um longo tempo. Não era só dinheiro, era tempo, energia, renúncias. Era uma vida inteira facilitando o caminho dos outros, enquanto o meu ficava cada vez mais estreito. Naquele dia, tomei uma decisão silenciosa. Não anunciei. Não avisei. Decidi que não explicaria mais o óbvio. Quem quisesse entender, entenderia. Quem não quisesse, jamais entenderia, mesmo com 1000 palavras. Uma semana depois, minha nora apareceu na minha porta sem avisar. Estava diferente. O rosto tenso, o sorriso forçado. Entrou como se nada tivesse acontecido. Sentou no sofá onde tantas vezes pediu ajuda. Começou a falar rápido. Disse que eu tinha interpretado mal, que jamais quis me excluir, que eu era importante. Claro que era. Disse isso olhando para o relógio, não para mim. Quando finalmente parou, eu a encarei com calma e percebi algo que nunca tinha percebido antes. Ela não estava ali por mim. Estava ali porque precisava. E foi nesse instante que entendi o verdadeiro preço do silêncio que mantive por tantos anos. Eu tinha ensinado todos à minha volta que eu sempre estaria disponível, mesmo quando não era respeitada, mesmo quando não era vista. Mas lições aprendidas tarde ainda são lições, e aquela visita não terminaria da forma que ela esperava. Quando minha nora entrou na minha casa naquele dia, eu soube antes mesmo de ela abrir a boca que não vinha por afeto. Havia um tipo de urgência no jeito como ela se sentou, como alisou a própria bolsa, como olhou ao redor sem realmente ver nada. Era o mesmo comportamento de sempre quando algo estava fora do controle dela. Ofereci água, ela recusou. Disse que não tinha tempo. Aquilo me acertou como uma confirmação silenciosa. Nunca houve tempo para mim, apenas para o que eu podia oferecer. Ela começou a falar rápido, misturando justificativas com elogios vazios. Disse que eu era como uma segunda mãe,
que sempre me admirou, que as coisas tinham sido mal interpretadas, que o jantar de Natal não tinha sido nada demais, que eu estava exagerando. Essa palavra sempre aparece quando alguém é confrontado pela própria falta de consideração. Eu deixei que falasse. Observei cada gesto, cada pausa estratégica, esperando que eu dissesse algo, mas eu permaneci quieta. Aprendi, tarde demais, que o silêncio às vezes revela mais do que qualquer discurso. Ela então mudou o tom. Disse que estavam sob muita pressão, que meu filho estava dormindo mal, que os netos poderiam ser afetados. Usou os netos como escudo, como sempre. Era a carta final, aquela que normalmente me desmontava. Mas naquele dia, algo em mim não cedeu. Perguntei com calma se ela lembrava da mensagem que me enviou sobre o Natal. Ela franziu a testa, fingindo não entender. Eu repeti. Perguntei se lembrava de ter dito que só havia pessoas importantes. Ela tentou rir. Disse que eu tinha levado aquilo a sério demais, que era só uma forma de falar. Eu balancei a cabeça devagar. Disse que palavras revelam pensamentos quando a gente acha que não precisa ter cuidado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que eu estava sendo injusta, que nunca me faltou nada, que eles sempre me respeitaram. Aquilo me doeu mais do que a exclusão, porque era uma mentira confortável. Respeito não é ausência de conflito. Respeito é presença de consideração. Levantei e fui até a cozinha. Peguei 2 xícaras, coloquei café apenas na minha. Voltei e sentei novamente. Ela me observava, confusa, talvez esperando que eu mudasse de ideia, que eu me derretesse. Eu não me derreti. Disse que durante muito tempo aceitei pouco, porque achava que isso mantinha a família unida. Disse que me acostumei a ser lembrada só quando precisavam. Disse que aquilo tinha um custo e que eu estava cansada de pagar sozinha. Ela tentou interromper. Levantou a voz pela primeira vez. Disse que eu estava jogando coisas antigas na cara dela, que isso não era saudável, que eu precisava esquecer o passado. O passado só incomoda quando não foi resolvido. Disse então que não emprestaria o dinheiro, não naquele momento, talvez nunca mais. Disse isso com serenidade, sem acusar, sem atacar, apenas estabelecendo um limite que deveria ter sido colocado anos antes. Ela se levantou abruptamente. Disse que eu estava mudada, que não me reconhecia mais. Eu respondi que talvez ela nunca tivesse realmente me conhecido, apenas a versão útil de mim. Antes de sair, ela lançou a frase que mais me marcou. Disse que eu estava sozinha porque queria. Aquilo poderia ter me destruído meses antes. Naquele dia, apenas confirmou algo que eu já tinha entendido. Eu sempre estive sozinha, apenas não percebia. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não pesado, não vazio. Um silêncio firme, como se as paredes finalmente respirassem comigo. Naquela noite, sentei novamente à mesa, sozinha, mas sem aquele aperto no peito. Pela primeira vez, senti que a solidão não era punição, era consequência de uma escolha consciente. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. Sabia que haveria reações, comentários, tentativas de me pintar como vilã. Mas também sabia que algo irreversível tinha acontecido. Eu tinha parado de negociar meu valor. E quando uma mulher para de se explicar, o mundo ao redor entra em desordem. No capítulo seguinte, eu finalmente entenderia quem realmente estava disposto a permanecer quando eu deixasse de ser conveniente. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a manter histórias como a minha vivas e chegando a quem precisa ouvir. Na manhã seguinte à visita da minha nora, acordei antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, mas minha mente já estava desperta. Não havia ansiedade, nem arrependimento, apenas clareza. Uma clareza que demorou décadas para chegar. Levantei devagar, como sempre fiz, mas havia algo diferente no meu corpo. Me senti mais ereta, mais firme. Preparei o café, abri a janela e deixei o ar frio entrar. Observei a rua ainda silenciosa. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas próprias histórias. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a minha também me pertencia. O telefone tocou por volta das 10 da manhã. Não precisei olhar para saber quem era. Atendi. Era meu filho. A voz dele estava diferente. Não havia acusação direta, mas havia tensão. Disse que a conversa com a esposa tinha sido difícil. Disse que ela estava magoada. Disse que eu tinha passado dos limites. Limites.
Sorri sozinha ao ouvir aquela palavra. Durante anos, ninguém se preocupou com os meus. Ouvi tudo com atenção. Deixei ele falar. Quando terminou, respirei fundo e disse algo que nunca tinha dito antes. Disse que eu não estava mais disposta a me explicar. Houve um silêncio longo do outro lado. Ele perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Eu respondi que amor não deveria ser sinônimo de obrigação, que ajudar não é dever eterno, que ser mãe não significa desaparecer como pessoa. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava criando um problema desnecessário. Que família se ajuda? Concordei. Família se ajuda quando há respeito, quando há reciprocidade, não quando há uso. Contei pela primeira vez como me senti ao ler aquela mensagem do Natal. Não dramatizei, não levantei a voz. Apenas relatei. Disse que doeu, disse que me senti descartada, disse que ninguém me ligou para perguntar se eu estava bem. Ele ficou em silêncio, e naquele silêncio percebi algo que me entristeceu mais do que qualquer palavra. Ele nunca tinha pensado nisso. Depois de alguns segundos, ele disse que talvez eu tivesse razão. Talvez. Aquela palavra pequena, insegura, foi tudo o que conseguiu oferecer. Não insisti, não pressionei. Aprendi que reconhecimento forçado não vale nada. Desligamos sem briga, sem reconciliação, apenas com uma verdade pairando entre nós. Nos dias que se seguiram, algo curioso aconteceu. As mensagens diminuíram, as ligações cessaram. O grupo da família ficou em silêncio. Nenhuma foto dos netos, nenhum bom dia automático. Aquilo que antes teria me deixado arrasada, agora apenas confirmava o que eu já sabia. Quando eu parei de dar, parei de existir para eles. E, estranhamente, isso não me destruiu. Comecei a ocupar meu tempo de outra forma. Voltei a caminhar pela manhã. Retomei um curso de pintura que tinha abandonado anos antes, porque sempre surgia uma emergência familiar. Encontrei antigas amigas para um café. Rimos. Falamos da vida. Pela primeira vez, não precisei sair correndo para resolver problemas alheios. Uma tarde, encontrei uma foto antiga minha, ainda jovem, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser apenas a base silenciosa de tudo. Reconheci aquela mulher. Forte. Sonhadora. Aquela mulher tinha ficado adormecida por muito tempo, mas não estava morta. Foi nesse período que comecei a entender algo fundamental. Quando você passa a vida inteira se explicando, ensinando os outros a te respeitar, você os acostuma a ignorar seus limites. Quando você para, eles se sentem perdidos, ofendidos, como se o erro fosse seu. Mas não era. Eu não estava sendo fria. Estava sendo justa comigo mesma. Não estava punindo ninguém. Estava apenas parando de me punir. No entanto, a verdadeira prova ainda estava por vir. Porque quando as consequências chegam, elas testam até onde vai a nossa coragem de permanecer firmes. E essa prova viria através de algo que eu jamais imaginei ouvir da boca do meu próprio filho. A ligação veio numa noite de terça-feira. O tipo de noite em que o silêncio parece mais alto. Eu estava sentada na poltrona da sala, com uma manta leve sobre as pernas e a televisão desligada. Aprendi a gostar desses momentos sem ruído. Eles me obrigam a ouvir o que realmente importa. Atendi quando vi o nome do meu filho. Algo em mim já sabia que aquela conversa não seria simples. Ele não começou pedindo desculpas. Também não atacou. Veio com um tom cansado, quase derrotado. Disse que as coisas tinham saído do controle. Disse que a situação financeira era mais grave do que tinham contado. Disse que estavam correndo o risco de perder algo importante. Sempre essa palavra. Importante. Ouvi em silêncio. Ele falava como se estivesse andando em círculos, tentando encontrar uma brecha. Em nenhum momento perguntou se eu estava bem. Em nenhum momento mencionou o que tinha acontecido comigo. Era como se meu sofrimento fosse um detalhe inconveniente. Então, ele disse algo que me atingiu fundo. Disse que eu precisava entender que, como mãe, era meu papel ajudar. Que ele não teria pedido se não fosse realmente necessário. Que eu sempre fui forte. Que sempre dei um jeito. Ali, naquela frase, estava tudo. Eu sempre dei um jeito. E por isso, nunca pensaram em dar um jeito por mim. Respirei fundo antes de responder. Não para me acalmar, mas para não voltar a ser quem eu fui por tanto tempo. Disse que eu entendia a gravidade da situação, mas que não mudava minha decisão. Disse que ajudar não podia mais ser uma obrigação automática. Disse que eu também tinha limites, financeiros e emocionais.
Ele se irritou. Pela primeira vez, levantou a voz. Disse que eu estava sendo egoísta, que eu estava punindo os netos, que eu não podia virar as costas agora. Aquilo me doeu, não vou mentir, mas a dor não me fez recuar. Apenas me mostrou o quanto eu tinha sido usada como pilar sem nunca ser cuidada como pessoa. Respondi com calma. Disse que egoísmo é excluir alguém e só lembrar dela quando precisa. Disse que virar as costas é fingir que nada aconteceu. Eu não estava fingindo, eu estava encarando tudo de frente. Houve um silêncio pesado. Depois, ele disse algo que selou tudo. Disse que, se eu não ajudasse, talvez fosse melhor manter distância por um tempo. Distância, como se a distância já não estivesse ali há anos. Senti um nó na garganta. Não chorei, apenas senti. Disse que respeitava a decisão dele, que a porta da minha casa continuaria aberta, mas que eu não imploraria para ser parte de nada. Desligamos. Fiquei sentada por um longo tempo, olhando para a parede. Pensei em todas as vezes que coloquei os outros à frente de mim. Pensei em como fui ensinada a acreditar que amor exige sacrifício constante, mas ninguém fala sobre o sacrifício virar a pagamento. Naquela noite, chorei. Não de culpa, chorei de luto. Luto pela mulher que eu fui e que nunca se defendeu. Luto pelo relacionamento que eu achei que tinha. Luto pela ideia de família que construí sozinha. Mas junto com o choro veio algo novo, uma certeza silenciosa. Eu tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, acordei com uma mensagem curta. Não era do meu filho, era de uma amiga antiga, alguém que eu tinha deixado de ver porque sempre surgia uma emergência familiar. Ela perguntou se eu queria tomar um café. Aceitei. Sentada naquela cafeteria simples, ouvindo risadas, percebi que o mundo não tinha acabado porque eu disse não. Ele apenas tinha se reorganizado. Havia espaço para novas relações, para escolhas minhas. Eu sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Ainda haveria consequências, revelações, talvez arrependimentos tardios. Mas uma coisa era certa. Eu não voltaria atrás, porque pela primeira vez em muitos anos, eu estava do meu próprio lado. E quando uma mulher chega a esse ponto, não há chantagem que a faça recuar. Era uma tarde nublada, com o céu cinza e pesado, como se o clima quisesse refletir a confusão que se formava dentro de mim. Depois que meu filho saiu de casa, dizendo que não me reconhecia mais, eu sabia que as coisas não voltariam ao normal. A porta se fechou com um estrondo suave, e naquele instante, um alívio estranho me invadiu, misturado com uma sensação de vazio que eu não soubera nomear até então. Ele havia vindo com promessas e desculpas ensaiadas, mas, como sempre, os outros nunca enxergaram o que estava à vista de todos. Eu já havia feito o suficiente. Para ele, para ela, para todos. A verdade é que, até aquele momento, eu nunca tinha realmente olhado para o que estava acontecendo comigo, como se fosse natural que eu fosse a sustentação invisível de tudo. A minha vida inteira tinha sido vivida para os outros. Durante décadas, minha presença sempre foi útil, nunca questionada, nunca observada. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi valorizada como deveria. Eu era forte o suficiente para ajudar, fraca o suficiente para ser ignorada quando mais precisei. Como mãe, esposa, avó, eu sempre fui a pessoa disponível, a que cedia, a que dava mais do que tinha. E até então, sempre considerei que esse era meu papel. Mas estava cansada de ser a única a carregar o peso. Naquele dia, meu filho não me pediu desculpas. Ele me disse que estava em apuros, que os problemas financeiros eram mais graves do que pensávamos. Havia outras dívidas acumuladas, outras promessas feitas e não cumpridas. Ele me pediu ajuda, como sempre fez, mas desta vez, algo dentro de mim mudou. Eu não podia mais ajudar. Não dessa forma. Aquela foi a primeira vez que coloquei um ponto final. Eu sabia que, ao dizer não, muitas coisas mudariam, mas o que me atormentava era o fato de que ninguém jamais me pediu o que eu realmente queria ou precisava. Eu me tornei uma sombra para os outros, que viam em mim apenas um recurso. Eles não me viam como uma mulher. Eles não me viam como mãe. Eles me viam como uma ferramenta que poderia ser usada quando conveniente. Agora, quando meu filho me disse que não me reconhecia mais, foi como um espelho quebrado. Não era mais sobre ele, era sobre mim. Eu precisava me reconhecer primeiro.
Aquela tarde foi silenciosa. Meu marido já não estava ali há anos, e mesmo na sua ausência, sua sombra pairava sobre cada decisão. Eu o tinha perdido antes de perder minha identidade. Eu era a mulher que sempre tentava encaixar os outros no meu mundo, mesmo que isso significasse perder a mim mesma. Agora, sozinha, eu entendia que não tinha mais o direito de ser o alicerce de ninguém, especialmente de quem nunca havia visto a minha dor, a minha renúncia. Enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, uma mensagem chegou no meu celular. Era minha nora. Não era uma mensagem de carinho, de entendimento, como eu um dia sonhei. Era um pedido de ajuda. O tom era o mesmo de sempre, rápido, direto, sem nenhuma tentativa de compreensão do que eu estava passando. Precisamos de 30 mil. Tem como resolver isso hoje? A situação está crítica. Eu li e relembrei a sensação de ter sido posta de lado no Natal. Lembrei daquelas palavras. Só havia pessoas importantes. Elas ecoaram na minha mente como um eco distante, mas muito real. Já havia falado tudo o que precisava. Já havia sido clara com meu filho. Eu tinha colocado o limite. Mas a mensagem da minha nora me atingiu em cheio. Não era sobre dinheiro, não era sobre crise. Era sobre algo que ninguém mais estava disposto a enxergar. Eu estava me afastando, não porque não os amasse, mas porque, no fundo, estava me amando mais. Eu precisava da minha vida de volta. Eu precisava da minha dignidade de volta. Eu não era mais uma máquina de dar. Eu era uma mulher com seus próprios limites. Eu já tinha dado o suficiente. E talvez o maior erro tenha sido esperar reconhecimento ou gratidão por isso. Fui até o sofá e sentei. Olhei para o telefone, para a tela vazia que ainda exibia o pedido da minha nora. Ela não tinha ideia do que aquilo significava para mim. Não sabia o quanto a frustração de sempre ser vista como uma fonte de recursos tinha me desgastado. Respirei fundo e comecei a digitar, sem pressa, sem raiva, apenas com a sensação de que, finalmente, era a minha vez de ser ouvida. Terminei de digitar a mensagem e fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de enviar. Não havia raiva nas minhas palavras, nem ironia, apenas firmeza, algo que, durante muitos anos, eu confundi com frieza. Hoje sei que firmeza é respeito próprio. Disse que não poderia ajudar. Disse que não era o momento. Disse que eu precisava cuidar de mim. Nada além disso. Nenhuma explicação longa. Nenhuma justificativa emocional. Enviei. O celular permaneceu em silêncio por alguns minutos. Depois vibrou. Uma mensagem curta. Seca. Um ok sem pontuação. Aquilo disse mais do que qualquer texto longo. Era a confirmação de que, quando o dinheiro some, a paciência também desaparece. Naquela noite, preparei uma sopa simples e jantei cedo. O corpo estava cansado, mas a mente estranhamente desperta. Deitei e fiquei olhando para o teto, lembrando de episódios que sempre ignorei. Lembrei do dia em que minha nora decidiu reformar a casa sem avisar ninguém e depois apareceu com a conta. Lembrei das vezes em que fiquei com os netos por semanas sem sequer um agradecimento. Lembrei de como meu filho sempre dizia, depois a gente conversa, quando eu tentava falar sobre meus sentimentos. Nunca conversávamos. Adormeci tarde. Nos dias seguintes, a distância ficou ainda mais evidente. Soube por terceiros que a situação deles tinha piorado, que venderiam coisas, que estavam reclamando, que diziam que eu tinha mudado depois de ficar velha. Sorri ao ouvir isso. Engraçado como envelhecer vira defeito quando a pessoa deixa de ser útil. Uma manhã, ao sair para caminhar, encontrei uma vizinha antiga. Conversamos um pouco. Ela comentou, sem maldade, que tinha visto minha nora chorando em público, dizendo que estava sozinha, que ninguém ajudava, que era injusto. Ouvi com atenção. Não me defendi, apenas agradeci a informação. Voltei para casa com passos lentos, não por cansaço, por reflexão. Durante anos, eu carreguei dores em silêncio para preservar a imagem de família unida. Agora, alguém chorava em público porque não conseguia mais me controlar. A diferença era clara. Alguns dias depois, recebi uma ligação que me fez sentar. Era o banco, algo relacionado a um empréstimo que eu jamais tinha feito. Meu nome tinha sido mencionado como possível fiadora. Neguei imediatamente. O funcionário pediu desculpas. Disse que houve uma tentativa de consulta. Foi ali que tudo se encaixou. Não era apenas expectativa, era plano. Eles contavam comigo.
Não como apoio eventual, mas como garantia permanente, como se minha vida estivesse automaticamente atrelada às decisões deles. Senti um frio percorrer as costas, não de medo, de clareza. Naquela tarde, reuni todos os meus documentos, fui ao banco, conversei com calma, protegi o que era meu. Saí de lá com uma sensação que nunca tinha experimentado antes: segurança. Não financeira apenas, emocional. No mesmo dia, meu filho apareceu novamente, desta vez, abatido, olhos fundos, sem discurso ensaiado. Sentou no sofá e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse que as coisas tinham saído do controle. Disse que talvez tivesse errado comigo. Não pediu desculpas, mas reconheceu. Eu ouvi. Não interrompi. Quando ele terminou, disse algo simples. Disse que reconhecimento tardio não apaga feridas antigas, mas pode evitar novas. Disse que eu não fecharia a porta, mas também não voltaria a ser quem fui. Ele abaixou a cabeça. Disse que precisava de tempo. Eu concordei. Tempo faz bem quando é usado para refletir. Quando ele saiu, senti algo diferente. Não tristeza, não vitória, apenas encerramento, como se um ciclo tivesse finalmente terminado. Naquela noite, sentei na varanda e observei o céu escuro. Pensei no Natal que viria. Talvez sozinha, talvez diferente, mas, pela primeira vez, sem humilhação silenciosa, sem esperar ser lembrada. Entendi, enfim, que quando o dinheiro acabou, a verdade apareceu. E a verdade, por mais dura que seja, liberta. Eu não perdi minha família naquele momento. Eu perdi a ilusão de que precisava me anular para ser amada. E isso, para uma mulher da minha idade, vale mais do que qualquer quantia. Escolher a mim mesma não foi um ato grandioso. Não houve anúncio. Não houve despedida dramática. Foi um movimento silencioso, quase tímido, mas definitivo. Aconteceu no dia seguinte aquela conversa com meu filho, quando acordei e percebi que meu corpo não estava mais em alerta. Não havia nó no estômago. Não havia aquela ansiedade antiga de estar em falta com alguém. Levantei da cama e caminhei até o espelho do quarto. Observei meu rosto com atenção, algo que raramente fazia. As marcas do tempo estavam ali. Rugas, linhas, olhos cansados, mas firmes. Vi naquela mulher alguém que tinha sobrevivido a muita coisa, sem nunca se dar o direito de parar. Pela primeira vez, não senti pena de mim. Senti respeito. Preparei o café com calma, abri as janelas, deixei a casa respirar. Durante anos, vivi como se estivesse sempre esperando algo acontecer. Uma ligação, um pedido, um problema. Naquele dia não esperei nada. Apenas vivi as horas como vieram. Decidi fazer algo que vinha adiando há muito tempo. Organizar minhas coisas, não apenas armários, minha vida. Separei roupas que já não usava, objetos guardados por obrigação, lembranças que já não me representavam. Cada coisa retirada parecia abrir espaço dentro de mim. Encontrei cartas antigas, algumas do meu marido, escritas quando ainda éramos jovens. Li sem chorar. A dor tinha amadurecido. Havia saudade, sim, mas também havia gratidão. Ele me amou do jeito que soube, e eu me perdi tentando ser tudo para todos depois que ele partiu. Naquele mesmo dia, fui ao centro da cidade. Entrei em uma livraria pequena que sempre me chamou a atenção, mas que eu nunca visitava porque não tinha tempo. Comprei um caderno novo, de capa simples, nada chamativo, algo só meu. Comecei a escrever, não para alguém, para mim. Escrevi coisas que nunca disse em voz alta. Escrevi mágoas antigas. Escrevi sonhos que ficaram pelo caminho. Escrevi limites. Descobri que colocar palavras no papel era uma forma de organizar o caos interno. Os dias passaram. Comecei a dizer não sem culpa. Não para favores que me desgastavam. Não para explicações que não deviam mais ser dadas. Algumas pessoas se afastaram. Outras se aproximaram. A vida fez uma limpeza natural. Uma tarde, recebi uma mensagem da minha nora. Curta, fria. Perguntava se eu poderia ficar com os netos no fim de semana. Nada mais. Nenhuma referência ao que tinha acontecido. Nenhum pedido. Apenas expectativa. Li a mensagem mais de uma vez. Antigamente, eu teria respondido imediatamente, reorganizando minha agenda, meus planos, minha energia. Dessa vez demorei. Não por joguinho, mas porque precisava ouvir a mim mesma.
Respondi que não poderia, que tinha outros compromissos. Era verdade. Meu compromisso era comigo. Ela visualizou e não respondeu. Não me importei. Não senti aquele aperto conhecido. Senti coerência. Quando você começa a se respeitar, algumas reações deixam de importar. Naquele fim de semana, fui a um pequeno evento cultural no bairro. Sentei sozinha, ouvi música, observei pessoas. Não me senti deslocada. Me senti presente. Percebi quantas coisas deixei de viver por estar sempre ocupada resolvendo a vida dos outros. Entendi algo essencial. Escolher a mim mesma não significava abandonar quem eu amava. Significava parar de me abandonar. Mas essa escolha ainda seria testada. Porque quando você muda, o mundo ao redor tenta te puxar de volta para o lugar antigo. E nem todos aceitam a nova versão de você. E esse teste viria de onde eu menos esperava. O teste veio numa manhã comum, dessas em que nada parece anunciar mudança. Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi o telefone tocar. Não corri para atender. Aprendi a não correr mais. Atendi quando terminei o que estava fazendo. Era meu filho. A voz dele estava mais baixa do que o habitual, menos defensiva. Disse que precisava conversar. Perguntou se podia passar em casa. Concordei. Não por obrigação, porque eu estava pronta para qualquer conversa, sem me encolher. Ele chegou no fim da tarde. Não entrou como antes, com pressa ou impondo presença. Esperou eu convidar. Sentou-se com cuidado, como quem pisa em terreno instável. Durante alguns segundos, ficamos em silêncio. Um silêncio diferente dos outros. Não era tensão, era reconhecimento. Ele disse que as coisas tinham mudado. Disse que a situação financeira estava sendo resolvida aos poucos. Disse que precisou encarar escolhas que sempre empurrou para frente porque sabia que eu estaria ali para amortecer a queda. Disse isso sem me olhar diretamente, mas eu ouvi cada palavra. Depois, disse algo que me surpreendeu. Disse que sentia minha falta, não como apoio, não como solução, como mãe. Aquela frase me atingiu de um jeito profundo. Não porque apagasse tudo, mas porque mostrava que algo finalmente tinha atravessado a barreira da conveniência. Respirei fundo antes de responder. Disse que eu nunca deixei de ser mãe, apenas deixei de ser invisível. Ele concordou com a cabeça. Disse que talvez tivesse confundido amor com disponibilidade eterna. Disse que não percebeu o quanto eu tinha me calado para evitar conflitos. Eu ouvi sem interromper. Não precisei corrigir nada. A verdade estava fazendo o trabalho sozinha. Falamos por mais algum tempo. Não resolvemos tudo. Não houve reconciliação perfeita. Mas houve algo melhor. Honestidade sem chantagem. Quando ele se levantou para ir embora, me abraçou. Um abraço simples, sem urgência, sem pedido escondido. Depois que ele saiu, fiquei pensando no quanto tinha mudado. Meses antes, eu teria analisado cada palavra, cada gesto, tentando entender se tinha feito a coisa certa. Naquele dia, não analisei nada. Apenas aceitei o momento como ele era, nem maior, nem menor. Alguns dias depois, recebi uma ligação da escola dos meus netos convidando para uma apresentação. Pensei antes de responder. Perguntei se meu convite vinha deles ou se era apenas automático. A resposta veio honesta. Eles tinham pedido. Fui. Sentei na plateia sem expectativa. Quando meus netos me viram, sorriram. Não havia culpa ali. Crianças não carregam jogos emocionais. Aquele sorriso simples me mostrou que eu não precisava me sacrificar para continuar presente. Bastava estar inteira. Minha nora estava lá. Cumprimentou-me com educação. Sem intimidade forçada. Sem frieza exagerada. Era um novo território para nós duas. Talvez nunca fôssemos próximas. E tudo bem. Nem todo vínculo precisa ser profundo para ser respeitoso. Voltei para casa naquela noite com uma sensação tranquila. Não de vitória, de alinhamento. Minha vida estava começando a fazer sentido para mim, não para os outros. Percebi que escolher a mim mesma não afastou todos. Apenas afastou quem só se aproximava por interesse. Os que ficaram, ficaram porque quiseram, porque aprenderam a me ver. E eu também aprendi a me ver. A mulher que eu era não desapareceu. Ela evoluiu. Parou de pedir permissão para existir. Parou de justificar limites. Parou de aceitar migalhas emocionais em troca de presença. Mas ainda faltava um último passo, o mais difícil de todos.
encerrar o ciclo sem rancor, sem expectativa, apenas com verdade. E isso aconteceria quando eu finalmente entendesse que o silêncio que escolhi agora não era submissão, era paz. O silêncio de agora não é o mesmo silêncio de antes. Antes, eu me calava por medo. Medo de incomodar, medo de parecer ingrata, medo de perder o pouco espaço que achava que ainda tinha na vida dos outros. Eu engolia palavras como quem engole remédio amargo, acreditando que aquilo me faria bem no final. Nunca fez. Durante anos confundi silêncio com maturidade. Confundi paciência com amor. Confundi cansaço com dever. E sem perceber, fui desaparecendo dentro da minha própria história. Hoje, o silêncio que escolhi é outro. Ele não nasce da fraqueza, nasce da consciência. Eu aprendi que nem toda explicação merece ser dada, que nem toda pergunta precisa de resposta, e que há pessoas que não querem entender, querem apenas continuar confortáveis. Quando eu disse, esqueci de avisar, não foi ironia, foi um espelho, foi a devolução exata daquilo que recebi, não em tom de vingança, mas de lucidez, porque naquele momento entendi algo essencial. Quem não me considera importante não pode exigir prioridade. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova, não mais vazia, diferente. Aprendi a ocupar meus dias sem esperar chamadas, a organizar minha semana sem deixar espaços reservados para emergências que nunca eram minhas. Pela primeira vez em décadas, vivi sem estar em prontidão. Meu filho passou a ligar de vez em quando. Não com urgência, não com pedidos. Falava do trabalho, das crianças, da vida. Eu ouvia, respondia, mas não resolvia, não salvava, não carregava. E isso mudou tudo. Minha nora também mudou o tom. As mensagens ficaram mais curtas, mais cuidadosas. Não havia intimidade forçada, nem frieza exagerada, apenas distância respeitosa. Aprendi que nem toda relação precisa ser próxima para ser saudável. Houve dias em que a solidão tentou me visitar como antes, mas ela não encontrou a mesma mulher. Eu já não via o estar só como abandono. Via como escolha, como proteção, como espaço. Numa tarde comum, sentei na varanda e observei o movimento da rua. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando seus próprios conflitos. Pensei em quantas vezes carreguei os conflitos dos outros como se fossem meus, e em como ninguém percebeu o peso que isso teve. Ali, naquele silêncio tranquilo, eu entendi que não precisava mais anunciar decisões. Não precisava avisar quando algo mudava. Quem quisesse perceber, perceberia. Quem não quisesse, nunca quis. Eu não esqueci de avisar. Eu apenas parei de explicar. E essa foi a maior libertação da minha vida. Mas ainda faltava encerrar esse ciclo por completo. Não com brigas, não com acusações, mas com algo muito mais difícil. Aceitação sem expectativa. E isso começa quando você entende que algumas pessoas só aprendem quando não têm mais acesso a você como antes. A prova veio quando eu já não esperava mais nada. Era uma manhã simples. Eu tinha acabado de voltar do mercado, com sacolas leves e a sensação rara de não estar com pressa. Coloquei as compras na mesa e o telefone tocou. Olhei a tela. Era o número do meu filho. Não senti aceleração no peito. Atendi com naturalidade. Ele falou com cuidado, como quem pisa em terreno que já cedeu antes. Disse que queria passar em casa no fim de semana. Não pediu ajuda. Não mencionou dinheiro. Apenas disse que queria conversar. Concordei. Não por esperança. Por maturidade. Quando ele chegou, veio sozinho. Não trouxe pressa nem discurso ensaiado. Sentou-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas vezes me pediu coisas sem perceber o peso que colocava sobre mim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele parecia procurar palavras que não fossem armadilhas. Disse que tinha entendido, finalmente, o que eu quis dizer quando falei sobre limites. Disse que depois que eu deixei de resolver tudo, ele foi obrigado a olhar para escolhas que sempre empurrou para frente. Disse que não foi fácil e que, no começo, sentiu raiva. Não de mim, mas de si mesmo. Ouvi sem interromper. Ele contou que precisou vender coisas, cortar hábitos, reorganizar a vida, que brigou com a esposa, que se sentiu perdido e que, no meio disso tudo, percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Ele tinha me transformado em uma garantia, não em uma presença.
Aquela frase ficou suspensa no ar. Eu não corrigi, não complementei. Apenas deixei que ela existisse. Algumas verdades só funcionam quando não são amenizadas. Ele disse que sentia vergonha, que nunca quis me magoar, que achou que eu sempre estaria ali, do mesmo jeito, disponível, forte, silenciosa, e que só agora entendeu o preço disso. Respirei fundo antes de responder. Não para me proteger, para não voltar ao papel antigo. Disse que eu sempre estive ali por amor, não por obrigação, e que quando o amor vira obrigação, ele adoece. Disse que não me arrependia de nada do que fiz, mas que também não voltaria a fazer da mesma forma. Ele concordou com a cabeça. Não pediu que eu voltasse atrás. Não pediu nada. Apenas ficou ali, presente. E aquilo, para mim, foi mais valioso do que qualquer pedido de desculpas. Depois falou da esposa. Disse que ela ainda não entendia completamente, que se sentia injustiçada, que dizia que eu tinha mudado. Eu sorri de leve. Disse que mudar não é traição, é sobrevivência. Ele ficou mais um pouco, tomou um café, ajudou a recolher a mesa. Gestos simples, gestos que nunca existiram quando eu era apenas a solução silenciosa. Quando ele foi embora, senti algo raro, não alívio, não dor, sentimento de conclusão parcial, como se uma porta tivesse sido fechada com cuidado, sem bater. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha nora. Curta, educada. Dizia apenas que esperava que eu estivesse bem, nada mais. Li e deixei sem resposta por algumas horas, não por desprezo, por honestidade comigo mesma. Depois respondi. Desejei o mesmo, sem excesso, sem aproximação forçada, sem afastamento hostil. Apenas respeito. Foi ali que percebi algo definitivo. Quando você muda, não precisa convencer ninguém. As relações se reorganizam sozinhas. Algumas ficam mais distantes, outras encontram um novo lugar, e algumas simplesmente não voltam a existir. E tudo isso é parte do processo. Eu não precisava mais provar nada, nem justificar minha postura, nem explicar minha ausência. O silêncio que eu escolhi agora falava por mim. E ainda falaria mais. O último teste não veio em forma de pedido, veio em forma de convite. Era início de dezembro quando recebi a mensagem. Curta, quase formal. O Natal se aproximava outra vez, e meu filho perguntava se eu gostaria de passar a ceia com eles. Li devagar. Aquelas palavras carregavam mais peso do que pareciam. Não era apenas um convite, era um reconhecimento tardio, uma tentativa de costurar o que tinha sido rasgado. Coloquei o telefone sobre a mesa e fiquei olhando para ele por um tempo. Não respondi de imediato. Não porque quisesse puni-los, mas porque precisava entender o que eu queria, não o que esperavam de mim. No ano anterior, eu tinha sido esquecida, classificada como alguém que não era importante. Aquela ferida ainda existia, não aberta, mas sensível. Aceitar o convite significava revisitar aquele lugar emocional. Recusar também teria consequências. Pela primeira vez, não escolhi com base no medo dessas consequências. Escolhi com base na verdade. Respondi que iria pensar. Passei os dias seguintes refletindo. Lembrei de todos os natais em que cozinhei por horas. Sorri por obrigação. Engoli comentários atravessados. Observei minha nora organizar tudo como se eu não estivesse ali. Lembrei de como, mesmo presente, eu já estava ausente. Invisível. Também pensei nos netos, no brilho nos olhos deles, no que significava para mim estar ali. Não como servidora, mas como convidada de verdade. Decidi ir, mas em condições novas, internas, que só eu conhecia. Quando cheguei na casa deles, levei apenas um pequeno presente. Nada de travessas, nada de sacolas pesadas, nada de responsabilidade antecipada. Toquei a campainha com calma. Meu filho abriu a porta com um sorriso contido. Minha nora apareceu logo atrás. Cumprimentou-me com cuidado. Havia algo diferente no ar. Um respeito silencioso. A mesa estava posta, mas não era mais minha mesa. E, curiosamente, isso não doeu. Me senti convidada, não responsável. Durante a ceia, conversamos de coisas simples. Nada de acertos de contas, nada de cobranças. Ninguém mencionou o passado. Não porque estivesse esquecido, mas porque, pela primeira vez, ele não precisava ser usado como moeda. Observei minha nora com atenção. Ela estava mais contida, menos mandona.
talvez cansada, talvez transformada pelas próprias quedas. Em algum momento, nossos olhares se cruzaram. Ela desviou primeiro, não com desprezo, com reconhecimento. Quando o jantar terminou, ninguém me pediu nada. Não para arrumar, não para lavar, não para resolver. Aquilo me emocionou mais do que qualquer pedido de desculpas, porque respeito se mostra nos detalhes. Na volta para casa, dentro do táxi, senti algo se fechar dentro de mim. Não tristeza, não euforia, encerramento. Eu tinha ido, mas não tinha me perdido, não tinha cedido, não tinha voltado a ser quem eu fui. Eu tinha participado como inteira, e isso fez toda a diferença. Entendi que o silêncio que escolhi não era distância, era presença consciente. Eu falava quando queria, me calava quando precisava, e ninguém mais decidia isso por mim. Faltava apenas uma coisa: dizer adeus à versão de mim que acreditou, por tanto tempo, que precisava ser esquecida para ser amada. E isso aconteceria no momento mais simples de todos. Alguns dias depois do Natal, acordei cedo, como sempre. A casa ainda estava em silêncio. Preparei o café e sentei à mesa sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, aquela solidão não tinha gosto amargo. Era apenas quietude. A diferença entre estar sozinha e se sentir abandonada é enorme. Eu finalmente sabia disso. Peguei o celular e vi algumas mensagens não respondidas. Nada urgente, nada que exigisse reação imediata. Coloquei o aparelho de lado e fiquei olhando pela janela. A rua seguia seu ritmo normal. Pessoas indo trabalhar, crianças correndo, a vida acontecendo sem pedir licença. E eu ali, inteira dentro de mim. Pensei na mulher que fui por tantos anos. Aquela que se antecipava a tudo, que resolvia antes de pedirem, que se explicava mesmo quando ninguém perguntava. Aquela mulher acreditava que amor era presença constante, mesmo quando doía. Hoje, eu entendia que amor sem respeito vira cansaço. Lembrei do dia em que perguntei sobre o jantar de Natal e ouvi que só havia pessoas importantes. Aquela frase ainda existia dentro de mim, mas não como ferida aberta. Agora, ela funcionava como marco. Antes dela, eu me anulava. Depois dela, eu acordei. Naquela semana, minha nora me ligou novamente. Não para pedir, não para cobrar. Apenas para avisar algo simples sobre as crianças. Percebi o tom diferente, mais neutro, menos controlador. Respondi com educação, sem excesso, sem frieza, apenas normalidade. Aquilo, por si só, já era uma vitória silenciosa. Meu filho também mudou. Não virou outra pessoa da noite para o dia, mas passou a perguntar mais, a ouvir mais. Não porque eu exigi, porque a ausência da minha disponibilidade automática o obrigou a enxergar quem eu era de verdade. E eu? Eu mudei mais do que todos eles. Passei a escolher minhas batalhas. Passei a dizer não sem explicar demais. Passei a aceitar convites sem me sentir obrigada a retribuir com sacrifício. Passei a existir sem pedir licença. Entendi que o silêncio não é sempre submissão. Às vezes, é maturidade. É quando você percebe que não precisa mais se justificar para quem nunca se esforçou para entender. Eu não esqueci de avisar sobre nada. Eu apenas parei de avisar quem nunca me escutou. Hoje, se alguém me pergunta como consegui chegar até aqui, eu respondo com simplicidade. Não foi fácil. Doeu. Houve perdas, houve culpa, houve noites longas. Mas houve algo maior no final. Houve paz. Aprendi que amor próprio não afasta quem te ama de verdade. Apenas afasta quem te usa. Aprendi que ser mãe não significa ser invisível e que envelhecer não é perder valor, é ganhar clareza. Se eu pudesse deixar uma única verdade para quem escuta minha história, seria esta: quem só te procura quando precisa, não sente sua falta quando você está presente. E quem te ama, aprende a te respeitar quando você aprende a se respeitar primeiro. Naquele dia em que eu disse, esqueci de avisar, algo morreu dentro de mim. A necessidade de ser aceita a qualquer custo. E algo nasceu. Uma mulher que finalmente se colocou na própria lista de pessoas importantes. E isso, ninguém mais pode tirar de mim. Fim.